Um fato bem tristonho sobre My Little Pony é que por mais que a Applejack e seus irmãos tenham a vovó Smith e tenham sido praticamente criados por ela, eles ainda são tecnicamente órfãos, pois o Brad Mac e a Peanut Butter, que são seus pais, se foram. O quê? Uma designer de personagens da série confirmou que eles faleceram. I want to ask, Applejack's parents are dead? Yes. Eu amo o fato de que ela só falou um sim bem curto e seco e simplesmente não entra em detalhes. Várias falas dos personagens deixam isso bem explícito. Vem cá, docinho. Se a mamãe e o papai estivessem aqui, teriam um baita orgulho. Obrigada, Applejack. E uma artista de storyboard da série confirmou que aquelas duas estrelas cadentes no episódio Reunião da Família Apple representavam os pais da Applejack. O quê? E tá, temos esse monte de evidências indicando que eles foram de F. Mas como? E por que isso aconteceu? Tivemos um episódio tão bonito mostrando como eles se conheceram e como eles se apaixonaram, pra depois simplesmente meterem que eles falecerem sem nenhuma explicação? Eu tenho uma teoria pra isso. Pra começar nosso vídeo, eu primeiro preciso desmentir uma coisa que é quase um consenso de toda a fandom. Na verdade eu não preciso, eu só quero mesmo. Pode pesquisar. Quase todas as fanarts, fanfics, teorias e outras coisas que falam sobre os pais da Applejack sempre retratam como se eles tivessem falecido quando a Applejack e seus irmãos eram muito pequenos. Tipo, os fãs acreditam que assim que a Apple Bloom nasceu, eles se foram. Mas vocês sabem que isso não faz um pingo de sentido, né? Até porque se fosse esse o caso, o Rancho Doce Maçã teria falido antes mesmo dos acontecimentos do primeiro episódio da série. Pois se isso tivesse realmente acontecido, a fazenda não teria praticamente nenhuma mão de obra. Já que a vovó Smith já seria uma idosa na época, a Apple Bloom supostamente ainda era uma recém-nascida, e o Big Macintosh e a Applejack eram crianças, que até poderiam ser úteis em algumas tarefas, mas eles com certeza não conseguiriam cuidar de tudo na fazenda sozinhos. Por isso, eu prefiro acreditar que eles se foram pouquíssimo tempo antes da Twilight ir para Ponyville, quando já tava todo mundo mais velho. Mas Laura, no episódio Semente da Mentira, os pais da Applejack não apareceram nos flashbacks. E a história contada nesse episódio se passa muito tempo antes da Twilight ir pra Ponyville. Bom, a Apple Bloom também não aparece nesses flashbacks, e ela me parece vivíssima da Silva. E esse episódio não pode se passar antes do nascimento dela, porque assim não faria sentido o fato da Applejack ser uma adolescente, sendo que ela era criança quando a Apple Bloom nasceu. E nem tem lógica os pais da Applejack falecerem antes dela nascer. Na verdade, o que não faz sentido é falar que eles faleceram só porque eles não apareceram nos flashbacks. E outro detalhe bem bobo, mas que pode provar que eles faleceram antes dos eventos que vimos na série, é o episódio O Convite Extra. Já que nesse episódio, a Applejack estava implorando pra Twilight levar ela pro baile galopante, pois o Rancho Doce Maçã estava passando por dificuldades. Se eu montasse uma barraquinha de maçã, todo mundo só pararia de mastigar quando a vaca fosse pro brejo. Faz ideia de como seria bom pros negócios do rancho de maçã doce? Com todo esse dinheiro, a gente podia trocar o teto que tá pra cair. E o Big Macintosh podia trocar aquele arado que tá só o pó. E a vovó podia trocar aquele traseiro velho dela. E ela queria ir ao baile para conseguir dinheiro para resolver tudo. Vou ganhar muito dinheiro, farei um montão. E isso não faz muito sentido, pois depois desse episódio, a família Apple nunca mais lidou com esse tipo de problema financeiro. Sem contar que, de acordo com essa outra teoria, a família Apple tinha uma graninha boa para esse tipo de coisa. Então eu acredito que eles estavam passando por esses problemas financeiros porque eles tinham acabado de perder a Buttercup e o Brad Mac, já que eles também trabalhavam na fazenda. Então a renda pode ter caído sem eles. E pra mim isso faz muito sentido, porque como a teoria diz, eles partiram pouco tempo antes do primeiro episódio. E esse episódio do Convite Extra é o terceiro episódio da série. E o fato da família Apple nunca ter passado por esse tipo de dificuldade de novo, pode indicar que com o tempo eles conseguiram voltar ao normal depois do falecimento do casal. E tá, eu fiquei o vídeo inteiro tentando explicar quando eles bateram as botas, mas a grande questão que fica é como eles bateram as botas. Infelizmente a própria série nunca deu muitas pistas sobre o paradeiro deles, até porque o Brad Mac e a Buttercup só apareceram em uns 2 ou 3 episódios. Então a maioria das teorias que tentam explicar isso não se baseiam em nada canônico na série, mas elas ainda assim são teorias bem interessantes. Por exemplo, tem um quadrinho feito por um fã que ficou bem famosinho, onde os pais da Applejack faleceram após salvar a Harriet de um penhasco. Também existem teorias de que eles foram dados como mortos, mas na verdade eles estão vivos em algum lugar.
Essa eu não entendi. Não sei de onde isso veio, mas a teoria de que eles foram atacados por lobos de madeira é bem popular também. Mas eu também tenho uma teoria de que eles faleceram vítimas de alguma praga. Pois no episódio Semente da Mentira, a vovó Smith menciona uma praga que afetava os pomares. É bom mesmo, eu preciso que vão à cidade. A praga da maçã está horrível. E se a gente não pulverizar, a temporada de suco de maçã vai ser mais curta do que uma anã. Fazer o suco de maçã é um negócio incerto. E a gente não deve ter muito este ano com toda essa praga. Então o Brad Mac e a Buttercup podem ter consumido algum alimento contaminado e faleceram. Parando pra pensar, será que foi por isso que a Apple Blue no episódio Uma Série de Pesadelos sonhou que ela era uma exterminadora de pragas? Como se fosse uma espécie de manifestação desse trauma de perder os pais? Ai, puxa. O livro começa com a Celestia dando vários detalhes chatos sobre a coroação dela e da Luna. Pois em um dia aleatório, as duas irmãs foram chamadas pelos líderes dos unicórnios, Pégasus e pôneis terrestres para serem as novas governadoras da recém-descoberta Equestria. Recém-descoberta é uma ova, porque o Grogar já tinha dominado o lugar muito tempo antes disso. E esse livro revela uma coisa interessante, que a Celestia e a Luna não viraram princesas por serem da realeza ou algo do tipo, mas sim unicamente porque elas eram alicórnios, já que além deles serem poderosos, eles representavam todas as espécies de pôneis. Eu só não vou falar que isso não faz sentido porque eu vou dar o benefício da dúvida ao imaginar que nessa época outras espécies não eram tão próximas dos pôneis. Ou então eles não moravam em Equestria ainda, então eles imaginavam que Equestria seria uma terra habitada apenas por pôneis, por isso que eles escolheram as irmãs para representar justamente essa espécie. Mas ainda não faz sentido, porque dá a entender que elas foram as primeiras governadoras de Equestria, sendo que nesse vídeo aí eu provo como essa personagem possa ter sido a primeira. E eu sei que a gente tá gastando muito tempo nesse capítulo, mas ele só prova como os roteiristas da G5 não tinham ideia do que eles estavam fazendo. Pois na G5 é revelado que a Princesa Celeste e a Luna vieram de Scarus. Então eu acho que se isso fosse algo tão relevante para a história de My Little Pony em si, mencionar a existência desse lugar teria sido importante nesse livro. Mas enfim, outros dois detalhes curiosos que esse livro apresenta é que o Starswill provavelmente é imortal, pois aqui ele é uma espécie de tutor das irmãs desde a literal fundação de Equestria. E sem contar que nos quadrinhos é mostrado que ele cuida delas desde que elas eram crianças. E lembrando que ambas têm mais de 2000 anos de idade. E também tem o fato de que as irmãs ganharam suas belas marcas já velhas, tanto que na sua coroação elas ainda não tinham. E o próximo capítulo tem um furo de roteiro monstruoso, pois essa parte do livro é sobre a construção do antigo castelo das irmãs princesas. Mas aqui diz que o castelo foi construído em cima da árvore da harmonia, sendo que ela só foi surgir depois que o Starswill e os pilares de Equestria se sacrificaram para conter o Pônei das Sombras. E a história desse livro se passa antes do Starswill fazer isso. Mas tem um detalhe realmente interessante sobre esse capítulo, pois a Luna, ao falar com a Mantícora que estava impedindo a construção do castelo, percebe que ela consegue entender o que ele fala, e descobre que eles estavam invadindo a casa dele durante a construção. E o terceiro capítulo é sobre a Luna fazendo uma pegadinha com a princesa Platínio, a antiga princesa dos unicórnios, pois ela zombou do fato das irmãs não terem marcas e por ela não aprovar a ideia do novo governo de Equestria, porque foi o pai dela quem concordou com esse plano. Mas a Luna admite que ela exagerou com a pegadinha e as duas viram amiguinhas. A única coisa realmente importante nesse capítulo é que o Starswill ensina para Celestia aquele feitiço inacabado do episódio A Cura do Mistério Mágico e aquele feitiço do pergaminho para viajar no tempo. O quarto capítulo começa com a Luna descobrindo a existência de zebras. E as zebras moram em uma parte da floresta de Everfree, usando um escudo de magia para evitar predadores. Vamos apenas ignorar o fato de que aqui nesse livro é dito que as zebras moram na floresta de Everfree, sendo que na verdade elas vêm de uma terra chamada Farazi. E nesse mesmo capítulo, a Celeste e a Luna fazem uma negociação com o Rei dos Grifos, que também estava irritado com a fundação de Equestria. A pergunta é por que elas ainda querem dar continuidade a esse projeto, sendo que claramente ninguém tá gostando disso. E o finalzinho desse capítulo é sobre as irmãs contando como Starswill ensinou para Luna a habilidade de mover as estrelas e faz as irmãs se aperfeiçoarem na habilidade de viajar no tempo. O quinto capítulo, se eu pudesse, eu simplesmente ignorava completamente a existência dele, pois ele conta a história de quando o Coração de Cristal foi roubado por um dragão, que diz que o Coração de Cristal foi encontrado na caverna que ele mora, e que o Império de Cristal que havia roubado dele. Me dá um instantinho. Alguém deveria internar esse dragão, porque a Princesa Mori, a primeira princesa do Império de Cristal, foi quem criou o Coração de Cristal. Sério, depois desse capítulo eu fiquei com vontade de terminar a review por aqui, mas ainda temos mais chatice, quer dizer, capítulos para ler.
E caso vocês estejam curiosos, o Coração de Cristal foi recuperado após a Celeste usar sua voz real para dar um sermão no dragão. Mas esta é a voz tradicional da realeza de Canterlot. É uma tradição falar usando o nós real quando nos dirigimos aos nossos súditos. E assim eles celebram a primeira Feira do Cristal. O 6º capítulo, tecnicamente, é o último. Já eu explico tecnicamente. Um dia as irmãs princesas acordaram e descobriram que Equestria estava mergulhada em escuridão, pois os Tazwill e os magos que levantavam o sol haviam esgotado toda sua mágica. E tá, essa parte dos magos tá certa. Mas aqui é citado que o motivo dos Tazwill ter barba branca é porque ele tentou mover a lua sozinho, mas acabou esgotando o resto de magia que ele tinha, sendo que ele tem barba branca antes mesmo das irmãs virarem princesas. Mas enfim, voltando à história, o Tazwill pede para que as irmãs levantem o sol e a lua, pois como elas são alicônios, a magia delas é mais forte, e elas não se esgotariam. Dito e feito, elas exerceram o trabalho e ganharam suas Curie Marks, e ainda conseguiram recarregar a magia dos Tazwill e dos outros mágicos. Esse foi tecnicamente o último capítulo, porque ainda tem um capítulo extra, que é apenas um compilado das lições de amizade que as Many-Seekers escreveram no Diário da Amizade. E fim! Essa foi a nossa review do Diário das Irmãs Princesas. Como eu disse, absolutamente nada nesse livro faz sentido. Além de que ele explica um monte de coisa, mas no final não explica nada. Tudo bem que ele aprofunda um pouco na história da fundação de Equestria e na relação dos Tazwill com as irmãs, mas é só isso. Tirando isso, são só um monte de coisas aleatórias e sem sentido, que poderiam facilmente serem resumidas em 1 ou 2 páginas, mas acabaram virando capítulos inteiros. E antes que vocês venham dizer que eu estou pegando muito pesado com o livro para crianças, esse livro claramente foi feito para os fãs, pois ele aborda um tema que justamente os próprios fãs estavam interessados. E como eu disse, esse livro tem muitas inconsistências e furos de roteiro, mas ele não é de todo ruim, pois ele é bem escrito, e ele revela uns detalhes que na própria série são bem bobos, mas que é interessante eles serem abordados nesse livro. E sim, eu fiquei um pouco chateada com esse livro não abordar mais sobre a origem das irmãs princesas, tipo onde elas nasceram, quem são os pais delas e etc. Mas tirando isso, se alguém que realmente trabalhou na série tivesse revisado esse livro, eu acho que ele seria extremamente competente. Como o próprio nome do desenho indica, a mágica em My Little Pony é muito importante no universo da série, já que é ela que faz os pôneis ganharem Curie Marks, a mágica que faz com que os Pegasus voem e os pôneis terrestres tenham força, e o mais óbvio, né? Ela é muito usada no cotidiano dos pôneis e de alguns outros povos de Equestria. Mas você já se perguntou de onde vem essa mágica em My Little Pony? Pois como eu disse, a magia no universo da série é fundamentalmente importante para todos praticamente. Mas na série nunca foi explicado ou insinuado qual é a fonte desse poder. Porém, como vocês bem sabem, para mim não tem esse negócio de tal coisa e My Little Pony ficou sem solução, pois eu criei mais uma teoria sobre esse grande mistério. Pode parecer, e de fato é muito óbvio isso que eu vou falar, mas a resposta dessa dúvida é muito simples, porque está no título da série. A amizade é mágica. A magia de Equestria vem da amizade, harmonia e união. Tanto que os itens mais poderosos de todo o universo da série com certeza são os elementos da harmonia. Inclusive, os elementos não funcionam separadamente, pois eles precisam de harmonia entre si para liberar a magia. Sério, mano, nada me tira da cabeça que os roteiristas escreveram a série com esse conceito, mas ninguém percebeu. Porque em vários momentos na série, a ausência de harmonia causa colapsos na mágica e a harmonia em excesso, digamos assim, causa literais explosões de magia. Querem exemplos? Eu tenho muitos, meus amores. A maior prova está no episódio O Reino de Twilight, já que foi graças à amizade que elas conseguiram as 6 chaves para abrir o baú da Árvore da Harmonia e ativar a magia dos elementos. Outros exemplos, assim que os Changelings decidiram espalhar amor ao invés de roubar, uma mágica misteriosa fez eles se transformarem. Os Ventanosos são espíritos que causam o caos e que só conseguem ser derrotados com harmonia. Tanto que no episódio O Fim do Fim, quando todos os pôneis e até não pôneis se unem, eles criam uma mágica poderosa suficiente para acabar com os Ventanosos, mesmo a maioria deles nem tendo magia. Ainda sobre isso, para pra pensar numa coisa. Na própria série é mostrado que a magia do caos consegue ser tão forte quanto a da amizade. E o caos é o completo oposto da harmonia. E a maior prova disso que eu tô falando é na 5ª geração. Quando os pôneis voltam a brigar, a mágica fica muito instável. O
Por falar na G5, eu criei essa teoria ano passado e eu até tinha feito ela pensando, isso explica porque na quinta geração a magia morreu depois da separação dos pôneis. Mas para minha infelicidade, eu descobri que a magia não morreu porque os pôneis brigaram, mas sim porque a Twilight teve a brilhante ideia de selar a magia de todo mundo. Será que eu preciso comentar como isso deixou todo mundo triste e não adiantou porque os pôneis se separaram mesmo assim? Ou já tá óbvio? Mas agora, viajando na maionese e forçando um pouquinho a barra, será que esse é o motivo para outras criaturas como grifos, iaques, entre outros, não terem Cutie Marks? Já que por muitos anos eles viveram sem harmonia. Mesmo se os habitantes de alguns reinos e tribos vivessem razoavelmente tranquilos entre si, não era tudo tão pacífico assim. Até porque eles não tinham harmonia com outros povos. Então os habitantes de reinos como o dos Kirins e dos Changelings tinham um pouquinho de magia. Mas eles não tinham magia o suficiente para ganhar Cutie Marks porque eles não tinham harmonia com outros reinos. Algo que foi mudado depois da Twilight assumir o trono de Equestria. Então isso explicaria por que os dragões na quinta geração têm Cutie Marks, já que os dragões entraram em harmonia não só com os pôneis, mas entre si e com outros reinos. Mas Laura, no último episódio, os dragões não aparecem com Cutie Marks. E pouco tempo depois dos acontecimentos de O Último Problema, os pôneis se separaram e a magia foi selada. Como eles ganharam marca sem magia então? Foi a magia dos pôneis que sumiu, tá? Os outros reinos não foram burros o suficiente pra ficar com medinho um dos outros só porque uma pôneizinha aleatória espalhou fofoca por aí. E outra, um questionamento melhor seria: como os pôneis da quinta geração ganharam marcas mesmo depois de séculos sem magia? É até injusto cobrar muito da G5, porque a história dessa geração tem mais furos do que o fundo da minha legging. E essa piada me fez lembrar que eu preciso ir lá costurar minha calça. Então o nosso vídeo se encerra por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Que a Pinkie Pie é uma personagem diferenciada, todo mundo já sabe. Afinal, ela consegue fazer isso e essa coisa aí. Mas teve um episódio na série que foi o ápice, pois descobrimos que a Pinkie Pie tem uma espécie de superpoder bem diferente que poderia ter ajudado em vários momentos da série, mas que praticamente nunca mais foi usado ou visto em qualquer outro episódio. O episódio Sentido Pink da primeira temporada, além de ser um dos primeiros episódios do desenho, ele também é curioso, pois a história desse episódio gira em torno da Twilight descobrindo que a Pinkie Pie tem uma espécie de poder especial chamado Sentido Pink, que faz com que ela consiga prever o futuro com alguns sinais corporais. Orelha banando, olhos piscando, joelhos tremendo. Você disse que esse combo queria dizer um lindo arco-íris. Não. Tá pensando em orelha banando, depois joelhos tremendo, depois olhos piscando. Isso foi orelha banando, depois olhos piscando, depois joelhos tremendo. Isso quer dizer cuidado com portas que abrem. E por mais que sejam previsões muito específicas, porém certeiras, a Twilight não acredita nisso e se ferra várias vezes tentando achar uma resposta científica por trás dessa habilidade. Orelha banando, olho piscando, joelho tremendo. Espera aí, você me disse que essa combinação significa ter cuidado com portas que abrem. Eu juro que não há nada o que temer. Infelizmente, o Sentido Pink foi ficando cada vez mais ausente na série, tendo sido mostrado pouquíssimas vezes. Até que nas últimas temporadas ele nunca mais foi usado. Se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errada, acho que o último episódio em que a Pinkie usa o Sentido Pink de fato foi na quarta temporada. Não sei se percebeu, mas a Floresta da Liberdade está um pouquinho fora de controle. E essa habilidade é algo bem difícil de ignorar, pois além do Sentido Pink ter ajudado a evitar várias coisas ruins, eram previsões extremamente específicas, mas que estavam sempre certas. Por exemplo, dor no ombro significava que tinha um jacaré na banheira. Não, mas tô com uma dorzinha no ombro. Quer dizer que tem um crocodilo na banheira. E momentos antes disso, a Pinkie Pie previu que ela teria que dar um banho na Twilight, porque suas orelhas estavam abanando. Suas orelhas estão abanando, as minhas orelhas estão abanando. O que isso quer dizer? Que vou preparar um banho pra você. Isso tá ficando cada vez mais ridículo, Mudando um pouco de assunto porque agora eu parei pra pensar no negócio. Não faria muito mais sentido se em Equestria Girls a Pinkie Pie tivesse algum poder relacionado ao Sentido Pink? Tipo, o poder dela é criar mini explosões quando ela arremessa granulados. Além desse poder ser bem inútil na maior parte do tempo, ele também é bem inconveniente no dia a dia e não tem nada a ver com a versão pônei dela, ao contrário dos poderes das outras personagens. Seria muito melhor e mais condizente se ela, sei lá, previsse o futuro ou tivesse uma super intuição. Mas enfim, voltando ao vídeo, o Sentido Pink é alvo de especulações e teorias de fãs até hoje. E uma dessas teorias criadas é de que a Pinkie Pie possa ser um Draconecus, a mesma espécie do Discordia.
Por isso que ela teria tantas habilidades bizarras, consegue modificar o próprio corpo, e isso explicaria o próprio sentido Pink. Mas a Pinkie Pie não parece um Draconecus, você deve estar se perguntando. Já foi mostrado algumas vezes que existem sim outros tipos de Draconecus além do Discordia, e todos eles são bem diferentes entre si. Então quem garante que um Draconecus não possa ter a forma de um pônei comum? Pode parecer que com esse argumento eu tô defendendo essa teoria, mas eu tenho sentimentos conflitantes em relação a ela. Porque essa teoria faz muito sentido ao mesmo tempo que não faz. A Pinkie Pie tem sim uma forte conexão com a magia do caos, isso fica muito claro durante a série. Mas duvido um pouco que ela seja um Draconecus. Daria pra fazer um vídeo inteiro só sobre essa teoria, se vocês quiserem, comenta também. Eu tenho uma pequena teoria que eu gostaria de compartilhar em relação ao fato do sentido Pink não ter aparecido mais na série com o passar dos episódios. Talvez o sentido Pink foi sumindo com o tempo, ou seja, a Pinkie Pie foi perdendo essa habilidade aos poucos. Ou então o sentido Pink não era usado com muita frequência, porque normalmente é algo muito raro de acontecer. Só que no episódio o sentido Pink foi a única vez que a Pinkie Pie teve vários sentidos em um só dia, justamente por causa do ceticismo da Twilight. Como se o corpo da Pinkie Pie estivesse tendo vários tiques para provar pra Twilight que eles fazem sentido. É dizer que você acredita? Sim, eu acho que sim. O que era? Você acreditar? Queria que isso fosse acontecer? Essa era a bomba! E que bomba mais bombástica é essa, né? E sobre como o sentido Pink surgiu em si, como a Pinkie Pie disse, é algo de família. É, com certeza é o pônei de quem eu comprei a bolsa. Mas isso é incrível! Como sabia onde ele estava? Sentido Maud. É de família. Então eu tenho a teoria de que a família Pie tinha um antepassado que tinha envolvimento com magia. Nem falo de algo como uma princesa ou um mago superpoderoso. Poderia ser só um unicórnio que aplicou em si mesmo ou uma magia parecida com o sentido Pink, e com o sentido Maud nesse caso. E isso foi passando de geração em geração até a Pinkie Pie. Então, na minha teoria, o sentido Pink é uma habilidade mágica hereditária. E aquela magia que a Pinkie Pie recuperou no episódio Confusão na Escola era o sentido Pink. Isso é ridículo. Ponta solta é um termo usado para se referir a algum mistério que nunca foi explicado ou alguma questão não resolvida em filmes, livros, séries e desenhos. E é nesse último que estaremos mirando nesse vídeo, pois em My Little Pony foram deixadas muitas pontas soltas depois da série acabar. E mesmo que cronologicamente depois dos acontecimentos da série exista uma geração que se passa no mesmo universo do desenho, essas dúvidas nunca foram respondidas, fazendo o universo da série ser rodeado de mistérios. O Discordia dispensa apresentações. Além dele ser o meu personagem favorito de My Little Pony, vários fãs pensam o mesmo. Tipo, se vocês repararem com o passar das temporadas, ele acabou virando um personagem tão recorrente que ele ofuscava as próprias protagonistas em alguns episódios. Mas um detalhe muito importante sobre esse personagem foi completamente ignorado, ao ponto de que a série acabou sem termos respostas. De onde o Discordia surgiu? Por que ele é tão poderoso? Na série é explicado que ele é a personificação do caos. Por isso que ele surgiu e tem tantos poderes. Bom, na série é explicado que ele é invocado pelo caos. Mas agora não sabemos exatamente de onde ele veio. Tipo, não só o Discordia, Draconecus em geral. Pois até onde sabemos ele tem uma prima de outra dimensão que também é um Draconecus. E também é uma espécie de deusa do caos. Então, se ele tem uma prima, ele tem tios. E se ele tem tios, ele presumivelmente tem pais. Existem algumas teorias bem interessantes sobre ele ter sido criado pelo Grogar, ou então que ele foi um experimento fracassado de alguém que queria estudar a magia do caos, mas como eu disse, essas são só teorias. O que deixa a situação mais estranha é o fato de que foi lançada uma minissérie em quadrinhos chamada Fiendships Magic. Esses quadrinhos foram feitos para contar um pouco sobre a origem dos vilões mais populares de My Little Pony, e o Discordia nunca ganhou uma edição dessa minissérie, mesmo com ele sendo um dos antagonistas mais queridos pelos fãs. Olha, eu acredito que todo esse mistério sobre a origem do Discordia era pra ter sido mais explorada mais pra frente na série ou nos quadrinhos, e que os roteiristas tinham planos para se aprofundar nessa questão. Só que como a série estava frequentemente trocando de roteiristas, com a maioria nunca tendo assistido a própria série, essa ideia nunca foi pra frente. Mas isso é apenas fanfic da minha cabeça. Talvez eles não tinham nada planejado para o personagem e como a série acabou, eles não tiveram tempo pra pensar em nada. Nunca saberemos. O Império de Cristal, ou Império do Cristal dependendo do episódio, é um dos principais reinos de Equestria habitado por pôneis.
pôneis de cristal para ser mais específica. E ele é governado pela princesa Candace e Shiny Armor. E ele presumivelmente foi governado pela Fluttershy no futuro. Eu digo presumivelmente porque aparentemente entre a G4 e a G5, a separação dos pôneis ocorreu na época antes dela conseguir herdar o Império de Cristal. Então não sabemos se ela chegou a ser uma princesa ou a separação impediu que isso acontecesse. Bom, o Império de Cristal tem uma cultura rica e ele é um dos reinos mais antigos, pois ele aparentemente já existia antes mesmo da fundação de Equestria. Mas se juntarmos todas as informações que temos desse reino, podemos concluir que a sua origem é muito confusa. Pois no Diário das Duas Irmãs que eu analisei recentemente aqui no canal, é dito que o Império de Cristal surgiu quando a princesa Mori encontrou o coração de cristal na caverna de um dragão e depositou todo o seu amor nele. E assim a princesa Mori virou a primeira princesa do reino. Mas essa história de origem é muito mal contada, porque nos quadrinhos é dito que foi a própria Mori quem criou o coração de cristal, e que ela fez isso depois que o Império de Cristal havia sido fundado. E daí voltamos para a Estaca Zero, pois na série nunca foi explicado qual dessas duas histórias é a verdadeira. Então a origem do Império de Cristal continua um mistério. Uma pequena menção honrosa que eu não sei se isso se encaixa como uma ponta solta ou um furo de roteiro, já que na G5 é mostrado que as irmãs Celeste e Luna nasceram em um reino só de helicórnios. E tá, eu sei que o Diário das Duas Irmãs não é uma fonte muito confiável, porque esse livro tá cheio de inconsistências, mas ele foi a primeira coisa que realmente contava algo sobre o passado das irmãs, e nele é dito que ambas foram declaradas governadoras de Equestria por serem alicórnios. Então, como isso aconteceu, sendo que elas supostamente vieram de um reino só de alicórnios? Aí que fica a dúvida, a história de origem delas na G5 que tá errada, ou tem alguma coisa que justifique essa escolha? Essa dúvida nunca foi respondida. Então acho que vocês vão ter que continuar consumindo as minhas teorias malucas. Claro que eu não poderia deixar de fora a maior ponta solta dessa geração. O que aconteceu com a Twilight Sparkle? Bom, como a G5 é uma história que se passa anos depois da G4, podemos presumir que as outras amigas da Twilight Você entendeu. Mas o paradeiro da própria Twilight ainda é uma questão a ser levantada, porque não sabemos se o fato dela ser um alicórnio faz ela ser imortal, ou se ela só tem uma expectativa de vida maior do que a dos pôneis comuns. Mas independente de qual dessas alternativas estiverem certas, não teria motivos para ela desaparecer de uma geração para outra, tanto que essas possibilidades que eu citei apontam que ela possa estar sim viva durante os acontecimentos da G5. Mas ela nunca deu as caras fisicamente. Sim, existem teorias tentando desvendar o mistério por trás do sumiço dela, mas a própria frase se explica por si só. São teorias e nunca tivemos nada confirmado. E isso me faz levantar outra questão. Quem está controlando o Sol e a Lua durante a G5? É a Twilight quem ainda levanta o Sol e a Lua? Algum outro pônei assumiu essa responsabilidade? Ao passar dos anos conseguiram desenvolver outras técnicas para exercer essa função? Ninguém sabe. Tipo, o que custava fazerem pelo menos um episódio de Terror Tale para explicar isso? Nem precisava ser um episódio inteirinho de 5 minutos. Poderia ser só um diálogo curtinho dos personagens descobrindo ou explicando para o público como ficou essa questão, mas isso nunca rolou. Ao invés disso, tivemos dezenas de episódios sobre parques de diversões, personagens indo fazer bobice no meio do mato ou qualquer outro tema aleatório. Ironicamente, a principal história da G5 é também a mais mal explicada, já que o principal plot dessa geração é sobre como os Pégasos, unicórnios e terrestres se separaram por causa de desentendimentos do passado, e agora nossos protagonistas estão tentando restaurar a união. Porém, essa história da separação é bem confusa, pois quanto mais tentavam explicar, mais confuso ficava. Bom, nos quadrinhos é explicado que os pôneis começaram a se desentender quando uma pônei super misteriosa, que com certeza não é a Opaline, começou a provocar os pôneis, colocando essas ideologias de superioridade na cabeça deles. Mas no mesmo quadrinho é explicado que essa mini revolta não durou muito, pois a união foi restaurada com a criação dos cristais. E isso cria um grande furo de roteiro, porque na história que a Sunny contou sobre a Twilight, ela diz que os pôneis se separaram assim que os cristais foram criados, como se a Twilight tivesse criado eles justamente para que a separação acontecesse de forma mais pacífica, eu acho. Mas no quadrinho foi justamente a criação dos cristais que fez eles não se separarem. Então o que aconteceu nesse meio tempo para os pôneis se separarem definitivamente? Se esse tópico está nesse vídeo é porque ele nunca foi resolvido. Essa questão é muito mais bestinha, mas não deixa de ser uma ponta solta. Como os pôneis nessa geração conseguiram Cutie Marks?
já que durante o período da separação, toda a mágica dos pôneis sumiu, e as belas marcas são adquiridas através de magia. Então como eles conseguiram ganhar marcas durante essa época? E essa é só a pontinha do iceberg, pois ainda tem muita ponta solta que foi deixada depois que a G5 acabou. Por exemplo, o que aconteceu com o pai da Sunny? Qual é o paradeiro de Scarus e dos alicórnios que viviam lá? Onde estão as outras criaturas além dos pôneis? Etc, etc e etc.